No início de 2026, a internet ganhou uma nova obsessão, o chamado cheesecake japonês. Japanese cheesecake iogurte, isto está viral por todas as redes sociais. Um biscoito que custa £1 junto com iogurte lá da Grécia. Será que fica bom? Vamos testar! Na verdade, não é japonês e muito menos cheesecake. É basicamente iogurte natural com bolachas, que depois de algumas horas no frigorífico, alegadamente fica a saber a cheesecake. It tastes like cheesecake. Uau! Gostei bastante e acho que sabe a cheesecake. Está mesmo a saber a cheesecake. É muito bom. Custa acreditar, eu sei, e por isso as pessoas nas redes sociais tiveram de testar centenas de milhares de vezes. No Instagram foram feitas 308 mil publicações com a hashtag Japanese Cheesecake. No TikTok há mais de 38 mil vídeos. Em Portugal, a maior cadeia de supermercados reporta um grande aumento nas compras de iogurte e bolachas Speculoos no último mês. Mas o fenómeno do cheesecake japonês não é um caso isolado. É só mais uma das receitas que as redes sociais tornaram um fenómeno mundial numa questão de semanas. Hoje sabes o quê? O morango do amor. Finalmente o morango do amor chegou a Portugal. E que tão rápido como se tornam famosas, de repente perdem o interesse ou tornam-se banais. Bora tentar recriar o chocolate viral de Dubai. Mas como assim? Como é que uma simples sobremesa de repente se torna uma obsessão coletiva ao ponto de ter impacto nas cadeias de abastecimento? Este é o Como Assim, um podcast sobre fenómenos da cultura pop e das redes sociais. Neste episódio mergulhamos nas tendências de comida e tentamos perceber os segredos das receitas virais, porque se espalham tão rápido, como as marcas as capitalizam e que impacto deixam na forma como nos relacionamos com a comida. Bem-vindos ao Como Assim, eu sou Inês Rocha. Vou ter de confessar, este episódio não ia ser sobre o cheesecake japonês. Quando comecei a fazê-lo, havia outra sobremesa na boca de todos os influencers. Provem comigo o morango do amor. Eu não resisti e comprei o moranguinho do amor. Mas isto foi depois do verão e 5 meses nas redes sociais são uma eternidade. Entretanto, o morango do amor já é uma coisa mais do que ultrapassada e a última moda, que também já nos está a fartar, é esta espécie de cheesecake sem queijo. Percebi que havia uma nova receita estranha a circular nas redes no dia 20 de janeiro, graças a um influenciador português, Kiko is Hot. Façam um cheesecake de Biscoff, Filipinos e Oreo comigo. Fui aos comentários e vi alguém particularmente aborrecido com a ideia. Eu gosto imenso do Kiko, eu sigo o Kiko e acho que é incrível, está sempre atento a tudo. E depois, quando vi, fiquei assim um bocadinho triste ao mesmo tempo, que pensei, ok, faz sentido que ele esteja a fazer, porque claro, é uma trend, não é? E o Kiko tinha que fazer a receita, mas depois fiquei por chamar realmente cheesecake japonês. O chefe Miguel Mesquita, conhecido por ter participado no programa MasterChef Portugal, por ter vencido o concurso Guerra dos Pratos e que hoje partilha receitas tanto na televisão como nas redes sociais. O chefe comentou o vídeo a dizer: Kiko, adoro-te, mas por favor não chames a isso um cheesecake. Para logo a seguir ser apelidado de supremacista do cheesecake. Mas dos laticínios também me chamaram isso, foi muito giro. Mas eu acho que foi a brincar, eu acho que foi a brincar. Não faz sentido nenhum chamarem-lhe cheesecake e ainda para mais chamarem japonês. É isso que ainda me faz mais confusão ainda. Existe um, não é? Exato, sim, existe um cheesecake japonês que é bastante, até um bocadinho, tecnicamente um bocadinho até difícil de fazer para ficar com a textura perfeita, e é um cheesecake que vai ao forno, porque fica quase, parece uma nuvem super suave, assim, muito, muito delicado, porque fica assim literalmente muito esponjoso. Portanto é uma coisa que tem alguma parte técnica na confecção. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com esta receita que criaram. E depois, ainda para mais, não faz sentido nenhum chamarem cheesecake japonês, não faz sentido. Depois, cheesecake não leva queijo, ok? E ainda para mais, quando estamos a usar um iogurte que é grego e umas bolachas que são tradicionais da Bélgica e da Holanda. Portanto, não consegui perceber. Até hoje ainda não consegui perceber, Inês, porque é que lhe chamaram cheesecake japonês. A verdade é que quase ninguém percebeu exatamente de onde isto veio. A maioria das notícias que li resume o assunto dizendo que a trend surgiu nas redes sociais do Japão e entretanto se espalhou pelo resto do mundo. Mas como e porquê? Eu tive, claro, de escavar. E posso dizer-vos que talvez pela primeira vez na vida deste podcast, a culpa desta espécie de cheesecake ter ficado na moda não é do TikTok. É do Twitter, ou X. Claro que o TikTok ajudou a ampliar o fenómeno, mas desta vez não é o responsável.
Fui em busca da primeira grande publicação em japonês que juntasse iogurte natural com bolachas e lhe chamasse cheesecake. E a publicação mais antiga, de 29 de novembro de 2025, fala da ideia como algo que já é conhecido há algum tempo nas redes sociais. Traduzida, a publicação diz: aquela receita de cheesecake com camadas de biscoito e iogurte grego, vou fazer de novo depois de muito tempo. Se eu fizer com sablés de coco e manteiga fermentada, vocês não acham que vai ficar uma delícia? Estou animada. A publicação é vista por 5,5 milhões de pessoas e uma semana depois a receita chega ao TikTok. Mas a receita torna-se viral no resto do mundo já em janeiro, quando o influencer japonês Stan Fukase faz um vídeo em inglês a provar e chega a mais de 2 milhões de pessoas. What the hell? What? That looks like a cheesecake. Stop! I said stop it! Stop! Please stop! Okay, let's try it. E talvez tenhamos encontrado o culpado, porque Stan chama a receita cheesecake japonês. No fucking way! It just tastes like cake! Now I just want to try this with other crackers like Oreos. Send me recipes. Nos comentários há quem mostre entusiasmo e diga que vai experimentar. Outros criticam, acham que aquilo é tudo menos um cheesecake. É só iogurte com bolachas. E a polémica é o rastilho que falta para todo o mundo querer experimentar. Já não se trata de uma simples sobremesa, passa a ser um assunto. E nas redes sociais, quando um assunto explode, ninguém quer ser a pessoa que não percebe a referência. Não aguento mais ver esse cheesecake japonês. Vou ter que testar. Não sei vocês, mas eu tô desejando essa tal de cheesecake com bolacha e iogurte. Eu vou dizer isto com calma e com toda a tranquilidade, mas bolachas e iogurte grego não são a cheesecake! Fora do Japão, trocaram-se as bolachas originais por versões mais comuns nos nossos mercados. Em vez da bolacha amanteigada japonesa, a maioria das receitas passou a usar speculoos, bolachas típicas da Holanda e da Bélgica. No último mês, os supermercados Continente registaram um impacto positivo nas vendas de iogurte grego e bolachas speculoos. Apesar de não dar dados concretos, a cadeia de supermercados fala de um crescimento a 2 dígitos e diz ter reforçado a disponibilidade dos produtos nas lojas. Questionei também a Jerónimo Martins, mas diz não avançar com dados de vendas. Para esta receita vamos usar bolachas Biscoff e iogurte grego. Os pacotes de bolachas Biscoff. Chegamos então aos primeiros grandes interessados neste género de tendências, as marcas. Há sempre quem acha que as modas de comida são obra de gestores de marketing, publicidade disfarçada de trend. No caso do cheesecake japonês, houve quem beneficiasse do hype, nomeadamente a empresa que produz as bolachas Biscoff, que acabaram por dominar a tendência. Mas a moda não foi criada pela marca. Quando a Lotus Bakeries aderiu à tendência, já ela estava perto do pico. Ou seja, foram mesmo os utilizadores das redes sociais que optaram por fazer publicidade sem serem pagos para isso. Isto, obviamente, é o sonho de qualquer gestor de marca, como explica Márcia Maurer-Herter, professora de marketing no ISEG. Eu acho que os gestores, de forma geral, eles precisam trabalhar muito numa perspectiva analítica, né? O que acontece nas redes sociais acaba sendo uma demonstração daquilo que o público está a viver culturalmente naquele momento em particular. As marcas precisam observar o que está acontecendo, escutar o público da sua marca. Foi isso que fizeram outras marcas com a tendência do cheesecake japonês. Mesmo que eu não seja uma marca de bolacha e eu seja de algum ingrediente que está relacionado, e aqui a gente só tem 2, né, a bolacha e o iogurte, mas mesmo que eu seja uma marca de doce de leite, se calhar eu vou querer justamente transformar essa receita em alguma coisa mais sublime e vou tentar aqui me juntar, vamos dizer assim, esse processo, essa conversa. Então, sem dúvida, as marcas têm que procurar oportunidades para estarem presentes. As marcas não são as únicas a capitalizar com as modas das redes sociais, mas já lá vamos. Para já, a pergunta que se impõe é: afinal, este iogurte com bolachas sabe mesmo a cheesecake? Ninguém melhor do que o chefe Miguel Mesquita, que já fez muitos cheesecakes, incluindo o verdadeiro cheesecake japonês, para responder. Para isso decidimos executar esta difícil receita. Compramos iogurte, bolachas e juntamos tudo num Tupperware. Vamos lá provar o cheesecake, ok? Gosto da textura, parece bem, sim. Não sabe... Não é cheesecake. Não é cheesecake. Não sabe nada a cheesecake. Sabe a iogurte. E as bolachas são ótimas, que são as bolachas. Mas sim, eu acho que é uma coisa ótima assim para o pequeno almoço. Acho que é ótimo. Tem uma textura interessante.
Mas não é um cheesecake, é iogurte com bolacha. Certo. Mas é bom, mas é bom. Quando vi esta moda do cheesecake japonês, senti que estava a ter um déjà vu, porque parecia absolutamente igual àquela que eu já estava a analisar meses antes para este episódio. Falo do morango do amor, um doce brasileiro feito com um morango inteiro fresco, coberto por brigadeiro branco e finalizado com uma casquinha crocante de calda de açúcar vermelha. No verão do ano passado, do nada, toda a gente começou a filmar-se a provar morangos do amor. Mas porquê? Tal como no caso do cheesecake japonês, é difícil apontar um responsável apenas. O tema é até polémico, porque vários criadores reivindicam ter sido os primeiros. Esse é um vídeo de revolta. Gente, revolta porque eu não tô tendo meus méritos por ter viralizado o morango do amor. Ouvimos Eliezer Lima, que a 30 de abril do ano passado publicou um vídeo a morder um morango produzido pela Santa Bala Doces Caramelizados em Goiânia. O vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações no TikTok e a confeitaria passou a autoproclamar-se a doçaria que viralizou o morango do amor. Mas, autorias à parte, certo é que no verão de 2025 pasteleiros de todo o mundo surfaram a onda e a sobremesa tornou-se uma sensação na internet, sobretudo entre o público brasileiro. Segundo dados do iFood, uma empresa brasileira de entregas de comida, os pedidos de morango do amor saltaram de 11 mil em junho para 275 mil em julho. Um crescimento de mais de 2.300%. Além disso, o número de lojas a oferecer o doce também disparou, de 830 lojas em junho para 10.300 em julho. Em São Paulo, o valor do quilo do morango comum nas mercearias e supermercados subiu 75% em 12 dias. A moda acabou também por chegar a Portugal, tanto que Gisele Carvalho, uma das sócias da Carlota Cake Boutique no Porto, não teve como fugir. Eram pedidos em massa, entendeu? Todo dia, você já tem? Foi uma coisa muito... não dava para escapar. O facto de a pastelaria pertencer a uma família brasileira e de ter muitos clientes da mesma nacionalidade terá ajudado. A gente começou no final de julho. Não começamos quando a trend começou. A gente estava com férias marcada. Então, pensamos nisso na volta. Não deu para pensar nisso na volta. Não foi possível, entendeu? Então, a gente acionou a equipe, fez todos os alinhamentos possíveis. E aí, startamos no fim de julho, entendeu? Um pouquinho até já atrasadinhos. Mas o suficiente para perceber que estava uma loucura. Porque nós tínhamos, só um exemplo, nós tínhamos filas daqui... até ali, aquele trecho ali da Massimo Dutti. Gisele aponta para a porta de uma loja a uns 20 metros de distância. Estamos a conversar no Mar Shopping, em Matosinhos, num dos 3 espaços que a Carlota Cake Boutique tem no Porto. A aposta no morango trouxe-lhe muito mais clientes do que alguma vez imaginou. Mas afinal, o que tem de especial o morango do amor? Pedimos ajuda a uma loja de Lisboa e demos o morango do amor a provar ao chefe Miguel. Vamos lá provar. Isto é super doce. A textura não é desagradável, mas é realmente muito doce. Mesmo com o morango, que tem obviamente um bocadinho de acidez, é uma sobremesa extremamente doce. Não é muito apelativa a nível visual, sim, fica bonito, mas a nível de sabor não acho nada de interessante, sinceramente. Mas é porque é bonito. É bonito. Claro que nem toda a gente partilha desta opinião. É muito bom. Mas ainda melhor do que eu imaginei. É incrível, incrível, incrível. Depois da nossa conversa, Gisele ofereceu-me também um morango para eu provar. E posso dizer que estou com o chefe Miguel. O morango disfarça um pouco a enorme quantidade de açúcar da sobremesa. Mas no final é muito enjoativa e, além de ser extra doce, o caramelo cola-se aos dentes, como muito bem descreveu Sónia Tavares quando provou um no programa cautelar da RTP. Onde sai a placa? É tipo brigadeiro. É uma merda! Mas admito que eu possa não ser a melhor cobaia. Geralmente não gosto de doces muito doces. Confrontei Gisele com a crítica. Eu acho que a crítica pode ser legítima porque ela tem a ver com o paladar, com o gosto. Mas eu, que sou uma mais formiguinha, então quase tudo bastante doce por mim seria aprovado, eu acho que às vezes a crítica também pode ter a ver com composição. Por exemplo, se você pegar um morango e colocar uma camada muito generosa de brigadeiro, você não chega no morango, às vezes você tem o primeiro contato com caramelo e brigadeiro.
ou seja, já é doce. O contraste fica para trás. Mas então, se o morango do amor é pouco consensual, o que é que explica a loucura à volta dele? É que na internet o importante não é ser, mas parecer. Chegamos então a outra peça essencial neste puzzle, os algoritmos. São eles que decidem o que vemos, quando vemos e quantas vezes vemos. É possível que não se tenham cruzado de todo com o cheesecake japonês, nem com o morango do amor, porque os algoritmos criam autênticas bolhas e ser viral não significa que chega a toda a gente. Quando o vídeo começa a ter muitas reações rápidas, o algoritmo mostra-o a ainda mais pessoas. E isso cria um ciclo. Mais gente vê, mais gente copia, mais versões aparecem. Para isso, como vimos nos episódios da música, há que ter um bom gancho. Algo que chama a atenção em poucos segundos e pare o nosso scroll. E nada melhor, claro, do que uma sobremesa bonita, chamativa e muito crocante. Isso leva-nos a uma terceira obsessão coletiva recente à volta de sobremesas. Esta maior e mais duradoura que tomou a internet de assalto no início de 2024 e levou a uma escassez global de pistácios. Adivinharam? O chocolate do Dubai. Tudo começou com um vídeo partilhado em dezembro de 2023 por uma influencer ucraniana a viver nos Emirados Árabes Unidos. Maria Verrera, 24 anos, costuma filmar-se dentro do carro a provar diferentes sobremesas e partilha os vídeos no TikTok. A provar, digamos assim, com vontade. O fenómeno tem um nome, mukbang, e é uma mistura de duas expressões em coreano, comer e emissão. São vídeos de pessoas a comer grandes quantidades de comida, normalmente fast food ou comidas golosas, digamos assim. Os vídeos são muito populares desde os primórdios da internet, primeiro no YouTube, em formato longo, mas também agora em vídeos de curta duração. E há razões para isso. Estudos mostram que muitas pessoas têm prazer em ver os outros comer. Há quem diga que é uma forma de companhia no momento da refeição, que é considerada um momento social. Há quem sinta satisfação, sem a culpa associada a comer alimentos pouco saudáveis. Além disso, o mukbang é estimulante sensorialmente, porque explora cores, texturas e sons. Há quem diga que este género de vídeos relaxa e reduz o stress. Ou seja, funcionam na perfeição em redes sociais muito visuais, que valorizam estímulos imediatos, o que os torna virais muito facilmente. Isto preocupa de alguma forma o chefe Miguel Mesquita, que vê as redes sociais a dar mais valor ao lado visual das receitas do que ao sabor. Eu tenho a certeza que em muitos casos, de muitas coisas que nós vemos, esteticamente é muito bonito, mas depois a nível de sabor pode não funcionar muito bem. Por isso é que eu acho que quem faz este tipo de conteúdos devia ter um bocadinho mais de cuidado nesse sentido também, que eu valo por mim, ok? Portanto, eu partilho imensas receitas nas minhas redes sociais que eu sei que as pessoas vão fazer e fazem, porque depois eu mal ponho uma receita, às vezes passado horas já tenho uma senhora a enviar-me ou um senhor a enviar-me uma foto de acabei de fazer o seu bolo, ok? Isso é muita responsabilidade. Tudo isto pode ajudar a explicar porque é que o vídeo de uma jovem a provar uma tablete de chocolate com pistácio e knafé, uma sobremesa do Médio Oriente, passou das 140 milhões de visualizações. Mas e o impacto económico do vídeo? Na primeira metade de 2025, a loja Duty Free do aeroporto de Dubai bateu recordes de vendas, com receitas a atingirem os 38 milhões de euros. E a explicação é, mais uma vez, uma lição de marketing digital. Além do aspecto pouco comum, com um recheio verde muito abundante, as tabletes da Fix Chocolatier tinham algo especial. Eram escassas, difíceis de aceder. A marca só vendia nos Emirados Árabes Unidos. A única maneira de as comprar era através da Dubai Duty Free ou de uma parceria com a empresa de entregas Deliveroo. O que é que a escassez nos mostra? Ou o que é que a escassez vai fazer? Vai dizer que a gente vai perder a oportunidade. Então a gente não quer perder, a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir a dor de algo que eu tinha oportunidade e de repente eu não tinha mais. Então quanto mais escasso é algo, mais desejável esse escasso é. Estamos a ouvir Samuel Lins, professor da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, que tem estudado o tema das compras por impulso. Mas, além da escassez, o que é que torna algo ainda mais desejável para os compradores? O facto de não estar acessível a qualquer um. A exclusividade. Sabemos que o Dubai é associado no mundo ocidental ao luxo e à opulência. A gente estuda muito, né, luxo acessível, os chocolates do Dubai é um exemplo claro disso, né?
Então as pessoas, elas sempre querem alguma coisa que gera desejo, sem dúvida, que possa parecer acessível até para um apelo maior daí às massas, né? Mas elas querem sair da rotina, elas querem de alguma maneira coisas que são diferentes, né? E isso acaba por alimentar a própria trend. E por outro lado, o fator preço também é importante. As tabletes da Fix eram bastante caras para uma tablete de chocolate, 18 €, por serem feitas à mão e terem ingredientes de qualidade, alegadamente. Mas, ao mesmo tempo, eram suficientemente acessíveis a qualquer pessoa que queira mesmo experimentar. O mesmo com o morango do amor. É caro para uma sobremesa daquele tamanho, mas não ao ponto de não conseguirmos comprar. No caso do que comi, custava 4,90 € por um morango. Mas, de uma forma geral, são produtos que são acessíveis. Então, quanto mais acessível é um produto, eu estou falando agora acessível em termos de preço e de valor, também maior a tendência de comprar por impulso. Dificilmente, estamos a falar de uma população geral, a gente vai comprar um carro por impulso. Talvez, então, assim, quanto mais acessível, e acessível não só de preço, como também acessível de conseguir comprar, de saber onde existe. Então, como você mesmo comentou, no caso do morango do amor, passou a surgir em todos os lugares de repente. Então, o acesso de saber onde compra e o valor monetário, isso ajuda muito ali na compra por impulso. Tudo isto mistura-se com o medo que temos de ficar de fora das conversas. O marketing chama a esse fenómeno FOMO. O Fear of Missing Out, que é uma coisa que é muito explorada dentro do marketing, que é o fato das pessoas terem medo de não estarem conectadas, né? E de alguma maneira hoje as pessoas querem saber o que está acontecendo, querem poder participar. O FOMO por produtos escassos, por vezes, é tão grande que há quem seja capaz de comprar uma tablete de chocolate por 50 €. Sim, porque, aproveitando-se da escassez, houve muitas tabletes de chocolate do Dubai a serem revendidas pelo triplo do preço. Temos então uma mistura explosiva: viralidade, escassez e exclusividade, misturado com o nosso medo de ficar de fora. E quando o mercado vê tudo isto, o que é que faz? Claro, aumenta a oferta e inunda-se de versões e mais versões do desejado chocolate do Dubai. Chegamos, por isso, a outro padrão comum a todas estas tendências. Acabam sempre por ir longe demais. Começam simples, iogurte com bolacha, e de repente já há versões completamente absurdas. Tá vendo essa cheesecake no pote que viralizou? Hoje você vai fazer comigo a versão carnívora dela. Foi assim com o morango do amor. Hoje lhe apresento o torresmo do amor. Coxa creme do amor. Minha versão vegana do frango frito do amor. Eu acho que vou fazer uma picanha do amor. E com o chocolate do Dubai. Dubai chocolate pizza? Chocolate Dubai water. I have the one and only 24 karat Dubai chocolate labubu. E em poucos dias o feed fica cheio do mesmo. De repente já ninguém consegue ouvir falar de cheesecake japonês, morango do amor ou chocolate do Dubai. O algoritmo perde interesse e as pessoas também. A internet parte para outra. Resumindo, os três fenómenos que aqui mencionamos dizem muito sobre o tempo em que vivemos. Na realidade não interessa muito se os doces sabem bem ou mal. O importante é o espetáculo. É serem bonitos, chamarem a atenção e pararem o nosso scroll. E de alguma forma incitar-nos a entrar na conversa. É só por isso que temos reações destas a um simples iogurte com bolachas. E a vontade súbita que temos de provar a iguaria de que todos falam, mais uma vez, tem mais a ver com pertença do que com sabor. É bom que tenhamos noção disso e que é exatamente com essa vontade que as marcas jogam para nos convencer a gastar dinheiro por impulso. Mas no final de contas, também há efeitos positivos. Eu não sou nada contra com estas trends que criam, ok? Portanto, eu sou completamente a favor porque aproxima as pessoas da cozinha e uma coisa que eu senti imenso, porque na Academia Time Out foi uma coisa que nós sentimos muito, foi a pós-pandemia, o relacionamento das pessoas com a cozinha mudou radicalmente. Portanto, não só na procura de experiências, ok? Como também no descobrirem que afinal também conseguem fazer coisas na cozinha, por exemplo, aquela coisa do pão, estás a ver? Tipo, que ninguém fazia pão e de um momento para o outro toda a gente começou a fazer pão. Mas o que é que fica depois da tendência a morrer? Os estudos sobre o assunto mostram que quando o ingrediente ganha muita visibilidade nas redes, uma parte do público continua a usá-lo mesmo depois da onda passar. Foi o caso do pistácio, que já estava a crescer antes do chocolate do Dubai
E depois do boom, continuou a aparecer em cafés, sobremesas e menus. O Google Trends mostra que o interesse pelo ingrediente se manteve mesmo depois do pico. A moda acaba, mas o ingrediente ganha vida própria. Mas estas tendências não aparecem só na comida. Hoje, muitas delas duram apenas dias ou semanas. E quando damos por isso, já há outra a ocupar o feed. As redes alimentam este ritmo acelerado e o consumismo que vem com ele. É sobre isso que vamos falar no próximo episódio de Como Assim, com a ajuda de outro fenómeno de consumo do TikTok a que não podemos escapar em 2025. Gente, não sou só eu que tô viciada, é minha mãe que está viciada. Como Assim é um podcast do Público. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha. A revisão é da Patrícia Jesus. Se gostaram do episódio, não se esqueçam de seguir na vossa plataforma preferida e também de partilhar com um amigo.